Capítulo 2. A participação de Deus e a minha na transformação. Uma das lembranças mais queridas de minha infância é a horta de meu pai. Parecia-me que papai plantava de tudo em sua horta. Na realidade, ele sempre plantava o suficiente para alimentar toda a vizinhança. Sempre que alguém aparecia em casa para uma visita, costumava sair com uma sacola cheia de verduras frescas e frutas saborosas. Meu pai plantava um único tipo de fruto, natural. Também existem frutos biológicos, os filhotes de animais e as crianças, mas existe ainda o fruto espiritual, e é sobre ele que Deus está falando em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas 9 qualidades descrevem o caráter de um cristão fecundo e produtivo. A questão é: como obter essas qualidades de caráter? É óbvio que um único dia, subitamente, Deus não fará essas qualidades se materializarem em minha vida. Ele utiliza um processo que examinaremos neste capítulo. É uma parceria. O apóstolo Paulo descreve o processo duplo que Deus utiliza em Filipenses 2, versículos 12 e 13, em que diz primeiro: efetuai a vossa salvação, e depois volta atrás e diz: pois Deus é o que opera em vós. Parece uma contradição, não acha? Mas não é. É um paradoxo. G.K. Chesterton diz que um paradoxo é uma verdade de ponta cabeça para chamar a atenção. Paulo gosta de ensinar por meio de paradoxos. A chave para compreender esse paradoxo é o verbo efetuar no versículo 12. Observe que Paulo não diz trabalhai a vossa salvação. Essa é a grande diferença. Trabalhar por alguma coisa é conquistá-la, merecê-la, ser digno dela. A Bíblia ensina claramente que a salvação não é algo que temos de trabalhar. É um dom da graça de Deus. Paulo diz: efetuai a vossa salvação. Ele está falando de um exercício espiritual. O que você faz é um exercício físico. Desenvolve ou fortalece os músculos que Deus lhe deu. Efetuar significa cultivar, aproveitar ao máximo o que você recebeu. É isso que Paulo está dizendo. Cultive a vida espiritual. Deus participa do nosso crescimento espiritual e nós fazemos a nossa parte. Ele nos dá o poder, mas nós devemos usá-lo. Efetue a sua salvação, pois é Deus quem opera em você. Deus utiliza a sua palavra. Examinaremos primeiro como Deus participa desse processo e quais as ferramentas que utiliza. Depois, analisaremos a nossa parte e algumas opções que precisamos escolher. A primeira ferramenta que Deus utiliza para nos transformar é a Bíblia. Por meio das Escrituras, Ele nos ensina a viver. Em 2 carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, lemos: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer bem a todo mundo. A Bíblia transformou sua vida? Existe uma história a respeito de um canibal convertido nas Ilhas dos Mares do Sul que estava sentado perto de um caldeirão lendo sua Bíblia quando um antropólogo com um capacete aproximou-se e perguntou: o que você está fazendo? O índio respondeu: estou lendo a Bíblia. O antropólogo zombou e disse: você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar seu tempo. O canibal olhou de alto a baixo e lentamente respondeu: Senhor, se não fosse por este livro, o Senhor estaria neste caldeirão. A palavra de Deus modificou a vida dele e o seu apetite. Se você está pensando seriamente em ter sua vida transformada, precisa conhecer a Bíblia. Você deve lê-la, estudá-la, memorizá-la, meditar sobre ela e aplicá-la. Quando as pessoas me dizem que têm pouca fé, pergunto: você lê a Bíblia regularmente? Na verdade, não. Você estuda a Bíblia? Bem, não exatamente. Você memoriza as Escrituras? Não.
Bem, então, como pode esperar que sua fé cresça? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A participação de Deus no processo, seu Espírito. A segunda ferramenta que Deus utiliza para nos transformar é o Espírito Santo. Quando nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo entra em nossa vida para nos dar o poder e nos orientar. Romanos capítulo 8, versículos de 9 a 11. O Espírito de Deus nos dá forças, vitalidade, desejo e poder para fazer o que é certo. Quando o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos cada vez mais parecidos com Ele. Se você não conseguir extrair nada mais deste capítulo, pense nisto. O principal propósito de Deus em sua vida é torná-lo parecido com Jesus Cristo. O Espírito Santo utiliza a palavra para tornar o Filho de Deus mais parecido com o Filho de Deus. E como é Jesus? Sua vida na terra personificou o fruto do Espírito composto de 9 gomos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus utiliza as circunstâncias. A maneira ideal de Deus nos transformar é fazer-nos ler a Bíblia para descobrir como devemos viver e então depender do seu Espírito que habita em nós para nos capacitar. Infelizmente, a maioria das pessoas é obstinada e não muda assim tão fácil. Por isso, Deus emprega uma terceira ferramenta para operar em nós: as circunstâncias. Estou falando de problemas, pressões, sofrimentos, dificuldades, estresse. Essas coisas sempre chamam a nossa atenção. C.S. Lewis diz que Deus sussurra quando sentimos prazer, mas grita quando sofremos. Com frequência, é preciso uma situação dolorosa para chamar a nossa atenção. Na tradução de Phillips, Romanos 8, 28 e 29 diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nada pode entrar na vida de um crente sem a permissão do Pai Celestial, sem que seja filtrado pelo Pai. O interessante na forma como Deus utiliza as circunstâncias é que sua causa não faz diferença para Ele. Muitas vezes nós mesmos atraímos os problemas por causa de decisões erradas, falta de discernimento e pecados. Às vezes os problemas são causados por outras pessoas. Outras vezes o diabo provoca as situações como fez com Jó. Mas Deus diz que a causa das circunstâncias é irrelevante. Ainda assim as usarei em sua vida. Irei ajustá-las conforme meu padrão, meu grande plano para a sua vida, para torná-lo como Jesus Cristo. Assim, não há circunstâncias na vida com as quais não possamos aprender. Sim, se simplesmente agirmos de maneira correta. Encontramos em Provérbios 20, versículo 30, mais uma boa nova. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Talvez você tenha experimentado a verdade desse versículo. Às vezes é preciso passar por uma experiência dolorosa para mudar de atitude. Em outras palavras, não nos dispomos a mudar quando vemos a luz, mas quando sentimos seu calor. Por quê? Porque mudamos apenas quando o temor da mudança é sobrepujado pelo sofrimento. Uso sapatos pelo conforto, não pela moda. Há alguns anos tive um par de sapatos pretos que usei quase diariamente por um ano. Por fim, começaram a aparecer buracos na sola, mas os sapatos eram tão confortáveis que continuei a usá-los. Não cruzava as pernas quando me sentava no púlpito, para que as pessoas da congregação não vissem os buracos. Sabia que precisava comprar sapatos novos, mas ficava adiando. Então um dia começou a chover e a chuva durou uma semana. Depois de 4 dias de meias ensopadas, senti-me motivado a mudar de atitude e comprar sapatos novos. O primeiro passo na mudança geralmente é o desconforto. Deus nos fala por meio da Bíblia e pelos estímulos do Santo Espírito, mas, quando não consegue chamar a nossa atenção, usa as circunstâncias. Por exemplo, a Bíblia diz que devemos ser humildes e o Espírito Santo nos capacita a isso. Entretanto, se não formos, ele utilizará as circunstâncias para nos humilhar.
Deus pode utilizar cada situação em nossa vida para o nosso crescimento. É a sua participação. Agora, qual é a nossa? Devemos escolher nossos pensamentos. O crescimento espiritual não é automático. Mudança é uma questão de opção. Não podemos simplesmente ficar sentados, inertes, sem fazer nada, esperando o crescimento. Temos de fazer 3 escolhas para realmente mudar. Primeiro, devemos escolher nossos pensamentos com cuidado. Provérbios 4:23, na tradução da linguagem de hoje, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Alguém já disse: você não é como pensa que é, mas é o que pensa. Entendeu? Você não é como pensa que é, mas aquilo que pensa. Se você quiser transformar sua vida, tende a transformar o padrão de seus pensamentos. As mudanças sempre começam com um novo pensamento. Como uma pessoa se torna cristã? Arrependendo-se. O arrependimento, com frequência, é um termo mal compreendido. Costumava pensar nele como um homem parado em uma esquina com um aviso: volte ou vai se queimar. Na realidade, a palavra grega traduzida como arrependimento é metanoia, que significa mudança de mentalidade, de perspectiva. Quando me tornei cristão, mudei minha perspectiva sobre uma porção de coisas. Romanos 12:12 diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. Não somos transformados pela força de vontade, mas transformados pela renovação de nossa mente. A Bíblia ensina que a maneira de pensar determina a maneira de sentir, e a maneira de sentir determina a maneira de agir. Por isso, para mudar as atitudes, é necessário retornar à origem e mudar a maneira de pensar. Às vezes você age com desânimo. Sabe por quê? Porque você se sente desanimado. Sabe por que se sente assim? Porque está tendo pensamentos deprimentes. O mesmo acontece com a ira, com a preocupação e com todas as outras coisas relacionadas aos padrões de pensamentos destrutivos. Olha o diagrama. O que penso determina o que sinto, que determina como ajo. Imagine que você tem uma lancha de corrida com um piloto automático. A lancha está direcionada para o leste e você decide ir para o oeste. Você precisa fazer uma curva de 180 graus. Há 2 maneiras de fazê-lo. O piloto automático está levando a lancha para o leste, mas você pode pegar o leme e virá-lo à força a fim de seguir para o oeste. A lancha irá para o oeste, porém, você ficará sob tensão enquanto guiá-la por sua força de vontade. Isso porque ela está naturalmente inclinada para o outro lado. Você ficará tenso e rígido e logo se cansará. Você sabe o que acontecerá em seguida? Você soltará o leme e abandonará o regime, voltará a fumar, largará a ginástica ou voltará aos velhos padrões de relacionamento com a família. A verdade é que forçar uma mudança por pura força de vontade raramente produz resultados duradouros. A outra maneira de mudar a direção da lancha é ajustar o piloto automático. Agora, o piloto automático de sua vida serão seus pensamentos. Como você completaria a frase que apresentei no primeiro capítulo? Eu sempre... Complete essa frase algumas vezes e lhe direi para onde o piloto automático de sua vida está ou está conduzindo. Mas você pode ser transformado pela renovação da mente. Não se concentre nas atitudes nem nos sentimentos. As pessoas costumam dizer: serei mais amoroso ou serei feliz nem que me matem. Forçar um sentimento não funciona. Simplesmente concentre-se na mudança de seus pensamentos. Quando você muda seus pensamentos, muda também os sentimentos. Deve abandonar os pensamentos que estão causando problemas e começar a ter pensamentos que o levarão para onde você deseja. Jesus disse: e conhecerão a verdade os libertará. João 8:32. Ao fundamentar a vida sobre a verdade, viver com o tipo certo de pensamentos, sem ideias ou crenças falsas e fundamentar a vida em pensamentos corretos extraídos da palavra de Deus, você é liberto. Você verá seus velhos hábitos, sentimentos e atitudes desmoronarem.
Deus nos dá a palavra, mas cabe a nós usá-la. Devemos praticar meditação bíblica. Quando uso a palavra meditação, não estou falando de ficar sentado em posição de yoga recitando um mantra. Você não precisa de meditação transcendental, nem yoga ou qualquer uma daquelas técnicas de meditação fundamentadas nas religiões orientais. Afaste-se delas. Medite sobre a palavra de Deus. Leia todo o livro de Salmos e veja quantas vezes Davi diz: medito na tua palavra dia e noite. No Salmo 1 lemos: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras palavras, ele não se alimenta de fontes erradas. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, a Bíblia, e nessa lei medita dia e noite. Logo, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. É uma promessa fabulosa. Deus diz que quando meditamos na palavra dia e noite, damos fruto. Estamos falando sobre ser uma pessoa fecunda, produtiva, uma pessoa cheia de amor, alegria, paz, paciência. Ele também diz que prosperaremos. Há duas grandes promessas nas Escrituras sobre o sucesso. Uma delas é essa e a outra está em Josué 1,18. Ambas dizem que o segredo do sucesso é a meditação na palavra de Deus. O que significa meditar na palavra de Deus? Se você procurar a palavra ruminar no dicionário, verá que um dos significados dela é meditar. Ruminar é o que a vaca faz quando masca o bolo de alimento. A vaca come um pouco de capim, mastiga até onde pode e depois engole. Fica em um de seus estômagos por algum tempo e então, pouco depois, ela arrota com um gosto diferente. A vaca mastiga mais um pouco e engole de novo. E isso é ruminar. A vaca retira o máximo de nutrientes daquele capim. Isso é meditar. Meditar é digerir pensamentos. Meditar não é neutralizar a mente para não pensar em nada. Meditar é pensar seriamente sobre o que você está lendo. Você escolhe um versículo e pergunta: o que isso significa para a minha vida? Fale sobre isso consigo mesmo e também com Deus. Deus é bastante específico quando diz no que devemos pensar. Em Filipenses 4,8, ele diz que devemos pensar sobre 8 diferentes categorias de coisas e, por implicação, evitar o pensar no contrário. Reserve agora, mesmo, alguns minutos para ler esse versículo e pensar sobre ele. Converse com Deus a respeito. Será um bom exercício de meditação sobre a palavra de Deus. Em Colossenses 3,16, lemos: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você precisa reservar um tempo todos os dias, pelo menos de 10 a 15 minutos, para sentar-se, ler um trecho da Bíblia e pensar sobre ele. Depois, fale com o Senhor sobre isso em oração. Esse é o ponto de partida de nossa participação na mudança. Podemos escolher no que iremos pensar. Devemos depender do seu Espírito. Outra escolha é depender do Espírito Santo. Deus diz: coloquei meu Espírito Santo em ti para que tenhas poder. Todos os cristãos têm o Espírito de Deus na vida, mas nem todos têm o poder de Deus. Jesus oferece uma boa e bela ilustração disso em João 15. Ele compara nossa vida espiritual com uma videira e seus ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Nessa ilustração, o ramo é totalmente dependente da videira. Não pode produzir fruto sozinho. O fruto é uma obra interior. Se eu saísse na primavera, amarrasse maçãs nos galhos de uma árvore morta e então a levasse até a minha esposa e lhe dissesse: querida, veja a nossa macieira, ela diria: você arrancou os frutos dela?
Você amarrou Quer os passar frutos mais uma nela. noite com as rãs? O mesmo Um serve dos meus filmes para o cristão prediletos que diz: é Os 10 Mandamentos, juntarei um com punhado de Charlton frutos em minha Heston de vida, pé, um pouco de separando o mar paciência, de vermelho para bondade, os de israelitas autocontrole. atravessarem. Farei isso sozinho. Minha família se diverte e meu Impossível. É um comportamento trabalho sempre interior. consiste nesse filme. Lembre-se, Porque nas é semanas fruto seguintes, do fico Espírito. falando como Hugh Talvez Bryan, você que representou esteja o dizendo: farol no filme. como saberei se Quando os permaneço em filhos me Cristo, perguntam se alguma coisa, estou eu preso à respondo, videira? assim Como seja saber se escrito, dependo do seu assim seja Espírito? feito. É Um dos simples. aspectos Examine sua vida engraçados devocional. sobre os Suas fatos orações relacionados ao demonstram êxodo sua dos dependência em israelitas do Deus. Egito Sobre o são que as 10 orar, pragas que ou Deus sobre o que enviou você aos ora. egípcios. Seja o que for, Cada praga é zombou isso de que um mantém preso a deus Deus. egípcio diferente. Aquilo por que você Por não exemplo, ora é os o que está egípcios tentando adoravam fazer piolhos. sozinho. Por isso, A oração Deus lhes é enviou análise uma praga química. O de segredo da piolhos para adorar. dependência no Espírito Depois de Deus houve a é praga das estar rãs. A incessantemente Bíblia diz que em havia oração. rãs por toda Ore parte. sobre suas Deve ter decisões, suas ficado uma necessidades, bagunça. seus Tenho interesses, seus certeza que compromissos, a sobre os senhora problemas que está pressionou o enfrentando, marido para as pessoas que desistir e você acabar com as conhecerá rãs. por suas compras, Finalmente, por o faraó tudo. chamou Moisés É e isso que Muito bem, significa Moisés, desiste. permanecer. Então, Ter Moisés consciência de que Quando Deus você está quer que eu sempre acabe com as conosco e rãs? participar A resposta do faraó e foi praticar clássica. a sua presença. Ele disse: Quando oramos, amanhã. começaremos Quem a ver o está fruto louco? a se Porque alguém desenvolver esperaria em nossa tanto vida. tempo para acabar com as rãs? Devemos Há um famoso reagir sermão com baseado sabedoria nesse texto às chamado circunstâncias. Mais uma noite com as Além de rãs. escolher nossos Como você pensamentos, se optar pela sentiria ao dependência passar no mais uma Espírito, noite com as também rãs? podemos Porque escolher cargas como d'água qualquer reagir às pessoa circunstâncias da adiaria a vida. oportunidade Victor positiva Frankl foi era um de dos se esperar que o judeus faraó que os dissesse: nazistas "Acabe colocaram com no as campo de rãs agora mesmo." concentração Entretanto, de em vez Dachau. disso, ele disse: Ele conta que amanhã. enquanto esteve no Fazemos campo, isso os o tempo soldados lhe tiraram Protelamos, tudo, deixamos sua para depois as identidade, sua mudanças que esposa, sabemos sua ser família, boas suas para roupas nós. e Por quê? até sua Talvez aliança de casamento. sejamos Mas uma complacentes, coisa ninguém talvez podia lhe tirar. sejamos No preguiçosos livro demais para Main mudar. Church Talvez for sejamos ou Many, estejamos com medo ele escreveu: porque não sabemos a o que essas última das mudanças autonomias implicarão. humanas Talvez é a sejamos capacidade orgulhosos demais de ou escolher simplesmente qual atitude obstinados. tomar Seja diante qual das for o motivo, circunstâncias. Os protelamos. guardas não podiam lhe engenheiros tirar a espaciais liberdade de da escolher NASA qual contam atitude que tomar. a maior parte do combustível Não utilizado podemos para controlar lançar um todas as foguete circunstâncias é da queimada vida. nos primeiros Não segundos sabemos da o que partida. acontecerá É preciso amanhã ou energia, mesmo hoje. impulso, Não tremendo podemos para controlar as fazer o circunstâncias, foguete mas sair da podemos plataforma de controlar lançamento. nossa Uma vez reação em diante movimento delas. e dirigindo-se Podemos para a controlar órbita, se ele uma precisa de experiência menos se tornará, combustível e é mais fácil nos de tornará uma controlar e pessoa direcionar, amarga pois ou venceu uma a pessoa inércia. melhor. O que Uma importa coisa é dizer que Jesus Cristo pode cancelar seu passado, ajudá-lo a vencer os problemas que você está enfrentando agora e transformar sua personalidade. Mas outra coisa totalmente diferente é vencer a inércia e, de fato, deixá-lo começar a fazer isso agora. Embora você possa concordar com tudo o que eu digo, talvez ainda prefira esperar para deixar que Jesus o ajude um dia desses. Jesus Cristo tem o poder de fazer essas mudanças em sua vida agora. Ele lhe dá o poder para começar e para continuar. Ele lhe dará poder para se libertar dos grilhões da protelação. Se você não conseguiu abandonar o passado, Jesus Cristo oferece o perdão completo. Ele pode consertar sua vida. Você pode sentir-se um Humpty Dumpty, o ovo de Alice no País das Maravilhas que despencou do muro e ficou tão fragmentado que não podia consertá-lo. Mas nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Você nunca será um fracasso enquanto não desistir. Talvez você esteja sobrecarregado pelos problemas. A ressurreição é um lembrete de que nenhuma situação é desesperadora. Relaxe, confie em Deus. Não é preciso se deixar levar pelas circunstâncias. Nenhum problema é grande demais para o Senhor. Ele continua agindo hoje como agiu no dia da ressurreição de Cristo. O que você está esperando? Pode dizer agora mesmo: Jesus Cristo, tome a minha vida. Tome o bom, o mal e o feio. Tome cada parte de mim. Abra seu coração ao amor de Jesus agora mesmo e deixe que o poder transformador da ressurreição transforme-se em realidade na sua vida.